Olá, turma, bom dia. Peguem o livro de matemática de vocês, certo? Nós vamos dar início a medidas de comprimento, múltiplos e submúltiplos do metro, certo? Na página 96. Nós vamos ver aqui, turma, hoje que as medidas de comprimento, elas são usadas para medir a distância entre lugares, a altura das pessoas, as dimensões de um terreno, a largura e o comprimento de uma sala, de um tecido, de uma corda, de uma rede, certo? E lembrando, turma, que o metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento, certo? E nós a representamos, né? Representamos o metro com a letra M, ok? Quais as primeiras referências de medida? Ao se organizar em sociedade, os seres humanos, eles passaram a construir suas moradias, os barcos, materiais para pesca. Com isso, a necessidade de medir aumentava, certo? Assim, passaram a usar, as pessoas passaram a usar a parte do próprio corpo como referência de medida, como o comprimento do pé, a largura da mão ou a grossura do dedo, o palmo e a passada, certo? Então, por muito tempo, o ser humano, em sociedade, ele usou essas partes do corpo como referência. Só que com o desenvolvimento, com o passar do tempo, eles perceberam que essas partes do corpo humano eram diferentes, certo? Então, eles procuraram outras referências, mais exatas, medidas mais exatas para se medir o comprimento, certo? Nós vimos há pouco que durante muito tempo as medidas de comprimento eram estabelecidas pelas partes do corpo humano. Foi isso? Então nós temos o palmo, o pé, a polegada, só que com o passar do tempo as coisas evoluíram, eles perceberam que as partes do corpo das pessoas eram diferentes, então hoje é utilizado o metro, o centímetro e o quilômetro, que é uma referência mais padronizada, certo? Então o metro é utilizado como uma unidade padrão, o centímetro para medir as pequenas distâncias e o quilômetro para medir as grandes distâncias, ok? Então a palavra metro, em pesquisas que eu fiz, ela vem do grego, metron, e significa o que mede, certo? E aqui no Brasil, o metro ele foi adotado oficialmente em 1928. Aqui, turma, nós temos alguns instrumentos, certo? De medição. Então, nós temos aí a régua, logo aí embaixo com o lápis, a fita métrica, a trena e o metro articulado, ok? Então, esses são alguns instrumentos, bem utilizados atualmente, certo? Para se medir o comprimento, ok? O metro, turma, é a unidade principal das medidas de comprimento, certo? E aqui nós vamos conhecer os submúltiplos, certo? Então, nós temos o decímetro, que é o metro está dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes chama-se decímetro, ok? Nós temos o centímetro, que o metro está dividido em 100 partes iguais, cada uma dessas partes chama-se centímetro, e nós temos o milímetro, ok? Que é quando o metro está dividido em 1000 partes iguais, e cada uma dessas partes chama-se milímetro. Aqui, turma, nessa tabela nós temos os múltiplos, certo? Então, temos o quilômetro, certo? Que é 1000 vezes maior que o metro. Nós temos o hectômetro, que é 100 vezes maior que o metro. E nós temos o decâmetro, certo? Que é 10 vezes maior que o metro, ok? Então, turma, observe aqui que nós temos no centro o metro, certo? Temos todas as medidas menores, aqui 3 medidas menores e 3 medidas maiores, ok? Então, aqui, ó, nós temos o decímetro, centímetro e milímetro, ok? E nós temos o decâmetro, hectômetro e quilômetro, ok? Então, a nossa unidade padrão aqui é o metro, ok? Turma, vamos observar aqui como a gente faz a conversão de medidas, tá? Então, para uma medida maior, a gente divide por 10,
certo? E para uma medida menor, a gente multiplica por 10, certo? E quando a gente, então, no caso aqui, se a gente quer uma medida menor, a gente vai multiplicar por 10. Se a gente quer uma medida maior, então a gente vai dividir por 10, certo? Fazendo essa convenção, fazendo essa transformação, ok? No livro de vocês, também na página 96, tem uma conversão de medida, certo? De 5 metros em centímetros, certo? Essa transformação. Então, vocês observem, ok? Vamos só fixar aqui, turma, tá? Então, as medidas de comprimento, certo? Vamos começar, nós temos a medida padrão, que é o metro, que está de verde, ok? Então, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento, certo? Nós temos aí no início, né, que é as medidas maiores, né? Nós temos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, ok? E temos as medidas menores, né, que é o decímetro, centímetro e milímetro aí de vermelho, certo? De acordo com todas as informações aqui dadas, vocês vão realizar as atividades da página 97, 98 e 99, tá? Então, qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem, leiam as questões atentamente, certo? Para que vocês possam estar resolvendo, ok? Turma, peguei um livro de geografia, certo? E na página 83, nós vamos dar início à indústria, ok? E o que é a indústria? A indústria é toda atividade humana que, através do trabalho, transforma matéria-prima em outros produtos, que em seguida podem ser ou não comercializados. De acordo com a tecnologia empregada na produção e a quantidade de capital necessária, a atividade industrial pode ser artesanal, manufatureira ou fabril, certo? Aqui nós temos os tipos de indústrias, certo? E suas diversificação. Então, nós temos a indústria extrativa, a construção, a transformação, que se divide em bens de produção, bens de capital ou de base, as indústrias intermediárias e as de bens de consumo ou leves, ok? Então, as indústrias extrativa são atividades de coleta de produtos naturais, sejam esses produtos de origem animal, vegetal ou mineral. As indústrias de construção é a execução de produtos previamente elaborados destinados à infraestrutura, como pontes, viadutos ou túneis, certo? As indústrias de transformação, que transformam produtos naturais em bens industrializados ou manufaturados, que é o que vai ser dividido em bens de produção, bens de capital ou de base, nas indústrias intermediárias e as de bens de consumo ou leves, ok? Nós vimos há pouco que a indústria extrativa, ela retira a matéria-prima da natureza, né, para ser utilizada em outras indústrias, certo? Então, a indústria que extrai o petróleo e a indústria mineira são exemplos de indústrias extrativas, certo? Nós temos dois exemplos aí embaixo, né? A extração do petróleo no mar e a extração do minério. Nós também vimos há pouco, né, a indústria intermediária ou de bens de capital, que nós temos as máquinas, as ferramentas, o automobilismo, né, a automobilística, a naval, a têxtil e a ferroviária, ok? Nós temos 3 exemplos aí, certo? E nós vimos também o conceito, né, das indústrias de transformação, né, de bens de consumo, né, que é os bens finais ou de consumo, certo? Nesse tipo de indústria nós temos os duráveis, né, que são os automóveis e os eletrodomésticos, certo? E os não duráveis, que são os produtos alimentícios e têxteis, certo? Então, vamos só fixar aqui os tipos de indústrias que nós já vimos, tá? Então, não está aí, mas temos a indústria extrativa, certo? Que são aquelas que extraem elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ok?
Visualmente, vocês têm aí as indústrias de base, que são aquelas voltadas para a produção de equipamentos e matérias-primas para outras indústrias. Temos as indústrias intermediárias, certo? Que é o setor industrial voltado para a produção de peças e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias de bens de consumo. E as indústrias de bens de consumo, que são aquelas que produzem os produtos que serão vendidos para nós consumidores finais, certo? Turma, nós vemos que as indústrias de bens de consumo, elas podem ser classificadas em bens de consumos duráveis e bens de consumos não duráveis. Só que a gente precisa ver também que há uma outra classificação que são os bens de consumo semiduráveis, ok? Então percebam aí em cima que os bens de consumos duráveis, temos como exemplo aí a casa, o automóvel e a TV. E os bens de consumo semiduráveis vai entrar o têxtil, que é a roupa, certo? Que estava no não duráveis, mas como ela tem um tempo de permanência, né, de duração, então ela vai ser classificada nos semiduráveis, ok? Temos os livros e o chapéu, certo? E os bens de consumo não duráveis, nós temos aí as bebidas, né, os refrigerantes, certo? Temos os lápis, pincéis aí na caneca, caneta, ok? Também temos aí o band-aid, certo? Então esses são os bens de consumo não duráveis, certo? Então essa é a nossa classificação das indústrias de consumo, bens de consumo, ok? Na página 84, nós temos também as usinas de reciclagem e compostagem, certo? Então, nós temos aqui o processo operacional, certo? Tanto da reciclagem como da compostagem, ok? E a usina de compostagem, turma, são lugares onde restos de alimento, como a casca de fruta, legumes e esterco de animais, são transformados em adubo, certo? Então, percebam aí, certo? Essa parte marrom, que são as folhas e legumes, madeira também, mais o verde, que é o capim, o resto de comida e o esterco, que vai dar igual, certo? Todo esse processo da compostagem, certo? Ele vai ter esse composto, certo? Essa transformação, que na verdade é o adubo, certo?